com você a respeito do trauma, quando ele não pode, os traumas do passado, controlar o seu presente. Olha, todos nós carregamos marcas da vida. Algumas são visíveis, outras estão escondidas no coração. Há pessoas que foram rejeitadas, abandonadas, humilhadas, traídas, sofreram violência, perderam pessoas queridas ou passaram por momentos que jamais imaginariam que iriam passar. Sabe? Essas experiências podem deixar traumas profundos na vida de qualquer pessoa. E a primeira verdade que precisamos entender é que Deus conhece cada uma das suas dores. Nada do que aconteceu com você passou desapercebido aos olhos de Deus. No Salmo 34:18, a Bíblia diz assim, perto está o Senhor de todos aqueles que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Isso significa que Deus não ignora o sofrimento humano, pelo contrário, Ele se aproxima justamente daqueles que estão machucados, daqueles que estão feridos, daqueles que o passado estão atrapalhando eles de viver o presente. Quando descobrimos que carregamos traumas, muitas vezes desejamos apagá-los da memória, mas isso não é possível. Nossa história faz parte de quem somos. Então, embora não possamos mudar o passado, podemos impedir que esse passado terrível, esses traumas tão terríveis, continue governando o nosso presente e venha determinar o nosso futuro. O apóstolo Paulo, ele escreveu em Filipenses 3, ele diz assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as coisas para o alvo que estão diante de mim. O que Paulo estava querendo dizer aqui? Ele não estava dizendo que perdeu a memória. Ele lembrava muito bem do seu passado. O que ele decidiu foi não permitir que a sua história continuasse impedindo ele de cumprir os propósitos de Deus. Então, meus queridos, é exatamente isso que precisamos aprender. O trauma não pode se tornar o piloto da nossa vida. Muitas pessoas vivem reagindo ao presente por causa das feridas do passado. Quem foi traído passa a desconfiar de todo mundo. Quem foi rejeitado acredita que nunca será amado. Quem sofreu humilhação vive tentando provar o seu valor a qualquer custo. E aos poucos o trauma começa a decidir sobre as nossas escolhas. Isso causa tanto desajuste na nossa vida emocional. Mas a vontade de Deus na nossa vida, sabe qual que é? É o que diz Romanos capítulo 12:2. A Bíblia diz assim, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Observe que Deus, ele fala sobre transformação da mente. Muitas batalhas acontecem primeiro aqui nos pensamentos. É ali que os traumas costumam criar fortalezas, alimentando sentimentos de medo, de culpas e de inferioridade, desesperança. Então, meus queridos, por isso é que precisamos aprender a substituir as mentiras pelas verdades de Deus. Se o trauma diz, você não tem valor, Deus responde, tu és precioso aos meus olhos. Se a dor diz, você nunca vai conseguir, Deus declara, tudo posso naquele que me fortalece. Se o medo diz, você está sozinho, Deus promete, não te deixarei e não te desampararei. Por que sofrer tanto? Por que deixar que os traumas do passado venham governar sua vida no presente? Passou. Uma outra lição importante é que Deus nunca desperdiça uma dor. Aquilo que o inimigo planejou para destruir a sua vida, suas emoções, sua calma, pode se transformar em testemunho para fortalecer outras pessoas. O próprio José, da Bíblia, ele foi vendido pelos seus irmãos injustamente preso e declarou em Gênesis 50:20, vós intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em quê? Em bem. Devemos aprender com as lições do passado, mas não sofrer com elas. Isso não significa que Deus aprovou o sofrimento. Significa que Ele é poderoso para transformar até as maiores tragédias em instrumento para cumprir seus propósitos nas nossas vidas. Sim. Então, uma outra coisa que a gente precisa entender é que ter fé não significa negar as emoções.
Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro, lembra? No Getsêmani sua alma ficou profundamente angustiada. Então, o que eu vejo? A Bíblia nunca ensina que devemos esconder nossas dores. Pelo contrário, ela nos convida a lançarmos sobre Deus todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. 1 Pedro 5 e 7. Então, em alguns casos, Deus também usa profissionais preparados para ajudar nossa restauração emocional. Eu busco profissionais para me ajudar na restauração emocional. Buscar acompanhamento psicológico ou psicanalítico, né? Psicanalítico é necessário. Isso não demonstra falta de fé. Então, assim como procuramos um médico para tratar nosso corpo, perna, também podemos buscar ajuda para cuidar das nossas emoções. Toda boa dádiva procede de Deus, inclusive a capacidade que Ele concede a pessoas para cuidar do seu próximo. E há médicos da nossa mente, você deve procurá-los. Há, porém, uma decisão que ninguém pode tomar em nosso lugar. Decidir que o passado não será o senhor do nosso futuro. Talvez as lembranças continuem existindo, né? Talvez algumas cicatrizes permaneçam para sempre. Mas cicatrizes não são feridas abertas, como eu já disse. Elas são a prova de que Deus sustentou você durante a sua caminhada e durante as suas lutas. Você tem cicatriz, mas você está vivo. Em 2 Coríntios 5,17 diz assim, encontramos uma das maiores promessas da Bíblia. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Esse versículo não significa que nossa história foi apagada, mas que a nossa identidade foi transformada. Antes éramos definidos pelo pecado, pela culpa, pela dor. Agora somos definidos pela graça de Deus. Então, se hoje você reconhece que carrega traumas, não desanima não. Esse reconhecimento pode ser o início de um processo de cura interior. Entregue suas dores ao Senhor. Alimente sua mente com a palavra de Deus. Ore, perdoe, principalmente quando for possível. Caminhe em comunhão com os irmãos na fé e, se necessário, procure ajuda especializada. Não tenha vergonha de buscar restauração. Perdoe sempre. O perdão, ele alivia a sua dor, não é a dor do outro. Lembre-se, o seu passado explica muitas coisas sobre você, mas não determina quem você será. Quem determina a sua identidade é Cristo. Nele há esperança sempiterna para os cansados, paz para os aflitos, restauração para os feridos e um novo começo para todo aquele que confia no seu nome e no seu poder. Então, sabe o que eu aprendo aqui? Que as feridas do passado não impeçam você de viver os planos que Deus preparou para a sua vida. O Senhor continua sendo especialista em transformar lágrimas em alegrias, cinzas em beleza e cicatrizes em testemunhos da sua graça. Confie nele, caminhe com ele e permita que Cristo seja maior do que qualquer trauma que você já tenha vivido na sua vida. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, você que está me assistindo aqui nessa breve live aqui, não deixe que os traumas do passado continue a definir o seu presente, muito menos planejar o seu futuro. Para que ficar andando com isso? E eu aprendi uma frase muito importante num curso que eu estou fazendo. Aquilo que você não fala vira doença. Então, que você possa, se você precisa, procurar ajuda nos profissionais da mente, um psicólogo, um psicanalista, e principalmente ao maior de todos os psicólogos e psicanalistas. Mateus 11:28 aponta quem é esse, Jesus. Ele disse assim, vinde a mim os cansados e oprimidos, que eu tenho paz para você. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e então encontrareis descanso para o vosso corpo. Encontrareis descanso para a vossa alma, que é a sede das nossas razões e das nossas emoções. Que Deus possa te abençoar e te dê força, para que você deixe o passado lá. Que nem Paulo diz, olhando para as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para a vocação
da verdadeira e soberana intenção do coração humano, que é o encontro com Cristo. Então, vinde a mim os cansados e oprimidos, que eu tenho paz para você. Abraço.